esquerdistas são doentes mentais? Hoje o comentário introdutório será a respeito do livro A Mente Esquerdista, as causas psicológicas da loucura política, do Dr. Lyle Roster, psiquiatra forense formado pela Universidade de Chicago, tendo atuado em mais de 2.700 casos ao longo da sua vida, pelo menos até a publicação deste livro, que salvo engano foi em 2006. O Dr. Lyle Roster nos oferece um verdadeiro diagnóstico preciso a respeito da mente esquerdista. Um livro de mais de 400 páginas, 400 e quase 500 páginas, 480 por aí. São 48 capítulos. Realmente é uma leitura que ela não é pesada por conta da sua complexidade técnica ou terminológica, isso de fato não existe. O Dr. Lyle Roster foi bastante preciso e muito, eu diria, popular nas suas expressões, se é que pode-se dizer assim. Claro, ele traz aqui alguns conceitos técnicos que ele mesmo explica de maneira bastante didática e facilitada. Qualquer leitor leigo consegue fazer uma leitura satisfatória do livro A Mente Esquerdista. Tá? Publicado pela Vide Editorial, que teve culhão para publicar essa obra bastante densa. E o livro, embora tenha 48 capítulos, você pode estar pensando que, nossa, deve ser um livro maçante. Não é. Tá? Você tem aqui alguns capítulos que... muitos capítulos têm tópicos, né, dentro deles. Alguns tópicos são colocações, frases bem simples, algumas máximas ali presentes. Né? E às vezes você tem dois tópicos numa mesma página, uma página e meia para um tópico, depois passa para outro tópico e aí abre outro capítulo e assim por diante. Então é um livro que dá assim para você ler de maneira bastante célere, bastante rápida. Do que vai falar o Dr. Lyle Roster? Ele vai começar aqui o livro dizendo uma coisa que deve nortear a sua leitura, que é o seguinte, aqui no prefácio: este livro é sobre a natureza humana e a liberdade humana e a relação entre elas. Natureza humana, liberdade humana, relação entre elas e, claro, como a agenda esquerdista corrompe esse vínculo necessário do ser humano para uma boa convivência dentro de uma sociedade com uma liberdade ordenada. Então você tem a natureza humana e a liberdade humana, a relação entre elas. Natureza humana enquanto disposição natural do homem. A lei natural está ao lado dos conservadores. Estamos cansados de repetir isso. Como que a mente esquerdista interpreta essa natureza humana, como que ela interpreta as dinâmicas das relações sociais dentro de uma sociedade livre e como que ela acha que deve ser e por isso impõe coercitivamente códigos e leis que estão em dissonância com a disposição natural do homem. E por isso é uma loucura política. É sobre isso que o livro vai falar. E de maneira mas eu diria muito cirúrgica. O Dr. Lyle Roster fala da infância, da relação com a mãe, da relação com o ambiente, de como esse ambiente pode determinar essa inclinação da pessoa a uma maneira, digamos, totalitária de ver e achar que o mundo deve ser, né? Como que isso prejudica as relações sociais, as relações de afeto, como que isso determina a percepção do esquerdista de modo que ele não consiga sequer conceber na sua mente um mundo de liberdade ordenada, com colaboração, com participação dentro de uma lógica de dinâmica relacional entre pessoas, né, que seja espontânea. Ou seja, como que ele não acredita que, por exemplo, o mercado possa regular a economia? Por que ele não acredita nisso? Porque ele não acredita na espontaneidade das motivações humaas. Porque ele não acredita nas virtudes. Porque ele não acredita nos códigos morais. Porque ele não acredita nos contratos. Ele não acredita na boa-fé. Né? E por que ele não acredita nisso? Porque ele não acredita na autonomia. Ele não acredita na autodeterminação. E por que ele não acredita nestas coisas? Por que ele não acredita na natureza humana? Ora, simplesmente porque ele é criado, condicionado de forma a rejeitar estes predicados da boa convivência. E é por isso que o Dr. Lyle Roster vai tocar muito nos aspectos da infância. Como uma criança criada
para não saber o que é autodeterminação, para não saber o que é uma responsabilidade individual, como que essa criança vai se desenvolver e vai vir a se tornar um esquerdista degenerado. É isso que o Dr. L. Rosser vai trazer com bastante, eu diria, competência, tá? Num dos pontos que eu queria trazer aqui, ele diz assim, aqui, sociedade e liberdade. Tenho investigado a fundo se uma ou outra forma de psicopatologia podem ser um fator decisivo no distanciamento de um adolescente da vida de liberdade individual em direção a uma vida sob a agenda coletivista. A pergunta que pode ser feita agora é se uma ou outra forma de sociopatologia podem ser responsáveis por essa preferência. É claro que a resposta é sim, no caso trivial, onde uma ditadura socialista rigorosa doutrina o cidadão desde seus primeiros anos de vida numa convicção de que o coletivismo é o único modo de vida, e onde essa escolha é a única permitida sob pena de prisão ou algo pior. Nesses casos, a coerção física é o mecanismo primário sustentando a ordem econômica e social, e o governo autoritário é a forma necessária de organização política. As ditaduras do Iraque e da Coreia do Norte são exemplos deste gênero. No outro extremo, está uma situação igualmente trivial, porém infinitamente mais desejável, na qual as disposições naturais da criança à liberdade individual e ao relacionamento voluntário são nutridas durante o curso de seu crescimento para a idade adulta, numa sociedade cujas tradições morais abrangem esses ideais. Nesses casos, escolha livre e consentimento voluntário são os mecanismos primários sustentando a ordem econômica e social, e um governo constitucionalmente limitado é a forma de organização política. Os resultados respectivos em cada um desses casos estão embutidos nas condições precedentes. A criança doutrinada no coletivismo é levada a adquirir uma forma de sociopatologia de desenvolvimento que reprime seu anseio inato por autonomia e assim lhe nega um aspecto fundamental de sua natureza humana. O processo de doutrinação determina sua preferência por um governo central que controle a dinâmica da sociedade e que condicione a pessoa a viver com ele. Ela não conhecerá outras possibilidades. Em vez de desejar a soberania pessoal, ela será treinada para rejeitá-la. Se lhe for permitido aprender sobre autodeterminação e responsabilidade pessoal como conceitos teóricos, ela concluirá que o ideal de se viver por tais valores é algo fictício ou ilegítimo, e até mesmo imoral, tanto para si mesma como para os outros. Ela concordará que tais manifestações de individualismo devem ser reprimidas pela lei, caso necessário. A cooperação voluntária será permitida em domínios muito limitados, mas não será um princípio organizador que coordena a ação humana. Em contraste, a criança cujos anseios naturais por liberdade são nutridos pelos pais e por tradições que idealizem a autodeterminação e a cooperação, escolherá viver numa sociedade onde a liberdade individual e a liberdade de se relacionar por escolha sejam garantias constitucionais, e onde o uso da coerção para qualquer propósito que não seja a proteção de tais liberdades seja considerado um mal. Uma criança criada sob essas circunstâncias descobrirá que ambos os aspectos de sua natureza bipolar são validados pelas regras de convivência de sua sociedade. Ela aprenderá eventualmente sobre a coerção sobre o coletivismo e ficará consternada com isso. Ela verá a supressão da liberdade individual como algo profundamente imoral. Sociedades que não são nem fortemente coletivistas e nem idealmente livres oferecem um cardápio misto ao adolescente no período em que ele imagina como poderia criar uma boa vida para si mesmo. A sociedade plural oferece alguns domínios de liberdade individual, responsabilidade e cooperação, mas seriamente limitados por políticas coletivistas reforçadas por governos autoritários. Entende-se, comumente, que as democracias ocidentais contemporâneas estão em algum lugar entre o coletivismo e o individualismo. Mas também é aparente que sua posição modal não está nem mesmo próxima do ponto intermediário entre esses polos. Em vez disso, essas sociedades, seja na Europa continental ou nas Américas, são fortemente socialistas em seu caráter e o têm sido por muitas décadas. Todas incorporam variações de ideais coletivistas. Os principais processos econômicos, sociais e políticos são fortemente regulados, maciçamente burocratizados e, em muitos casos, possuídos ou controlados por organizações governamentais. Em sociedades desse tipo, o imperativo moral implícito é dado ao recém-adulto. Sua primeira tarefa, através dos diversos sistemas regulatórios de taxação, é sustentar os órgãos do governo e todos os seus propósitos coletivistas. Ele não deve gastar muito de suas energias na direção de sua própria vida, na busca de autorrealização, por exemplo, pois isso seria algo demasiado egoísta.
De uma perspectiva política, sua identidade primária não é a de soberania individual sob ideal de liberdade individual. O bem político primário numa sociedade como essa não é a liberdade pessoal. Em vez disso, a importância do indivíduo está em sua contribuição econômica e, em nível menor, em sua contribuição social para o bem-estar do coletivo. Como quer que essa entidade seja definida pelos legisladores do Estado. O bem político primário ostensivo nesses arranjos é o bem-estar de todos os súditos do Estado. A verdade, no entanto, é que os beneficiários primários em tais sociedades são aqueles que comandam os governos. Olha o desenrolar de uma criação dentro de uma perspectiva limitada de dependência do outro, culmina. Olha o desenrolar disso tudo. Culmina na preferência por um estado de bem-estar social, que te nutra, que te mantenha, e que acaba fomentando toda uma lógica de autoritarismo velado, de contribuição social e etc. Bem-estar social e o caralho a quatro. Né? Essa parte aqui é uma parte onde ele está falando da adolescência, né? Sobre as desordens, sobre as patologias pessoais da competência do adolescente. E há ainda outros fundamentos que ele traz aqui, como por exemplo, de como a agenda esquerdista se desenvolveu, ou seja, com uma retórica benigna, né? Aqui é o nome do capítulo que eu vou trazer aqui para vocês, vou ler sim, foda-se. A mente esquerdista benigna, página 383. A mente esquerdista benigna. Esse livro argumentou que as causas coletivas da agenda esquerdista moderna têm enfraquecido os direitos do indivíduo e seu crescimento para a competência adulta. Ou seja, a mente esquerdista é uma faceta infantilizada do ser humano. Enfraquecida a integridade da família como entidade primária da civilização e socialização da sociedade. E enfraquecido a função apropriada de uma sociedade moderna, a de prover uma estrutura social abrangente para que as vidas possam ser vividas em paz e liberdade. O esquerdismo moderno alcançou esses resultados destrutivos através de ataques retóricos, legislativos e judiciais incansáveis sobre a autonomia e a soberania do indivíduo, sobre as tendências humanas naturais de cooperação, reciprocidade e altruísmo, e sobre os princípios do realismo moral da civilização ocidental destilado por séculos. A agenda esquerdista fomentou a dependência do governo no lugar da autoconfiança, a direção governamental no lugar da autodeterminação, a indulgência e o relativismo moral no lugar da retidão moral, o coletivismo coercivo no lugar do individualismo cooperativo, a sujeição institucionalizada no lugar do altruísmo genuíno. Só pode dar merda mesmo. E quando a gente fala que a cura para uma mentalidade desse tipo passa, inevitavelmente, pela cultura, pela disseminação de uma ética voltada ao mérito, à autodeterminação, à individualidade, à cooperação, aos contratos, à moral. Quando a gente fala isso, a gente é taxado de moralista, às vezes cagador de regra e etc. Nós só estamos dizendo aquilo que faz parte da constituição da mente humana, que são comportamentos benéficos para que se possa viver dentro de uma sociedade com liberdade ordenada. É só isso que nós estamos falando. É claro que o livro é muito mais abrangente. O Dr. Lyle Rosser vai falar a respeito da família, de como a esquerda ataca a família, de como a família é necessária, de como os vínculos, os laços de afeto familiares são necessários para o bom crescimento de uma pessoa, para um crescimento saudável, mentalmente falando, de como isso é necessário, como fortalecer os laços familiares são necessários, como a esquerda gosta de destruir estas coisas por conta da sua agenda política, enfim. O livro é bastante abrangente, não é um livro técnico, não tenha medo, dá pra ler. Eu já estou tentando terminar de ler a segunda vez, mas achei que era a hora de fazer um comentário introdutório para instigar a leitura, porque muitas pessoas olham e falam, nossa, mas é denso, é psiquiátrico, será que é pesado? Não, não é. Pode adquirir, pode ler, eu vou deixar alguns links na descrição, faça bom uso, espero ter contribuído de maneira bastante, enfim, boa. E é isso.
Assim, foda. Leiam. Não tem comentário introdutório que substitua a sua leitura. Esse é o vídeo de hoje. Fique com Deus. Até a próxima.